Vou limpar o rosto dela todo, todos os cantinhos. Às vezes tem oleosidade, a gente não consegue ver. E eu não uso água micelar, já expliquei pra vocês, né? Mas vou explicando. A água micelar, gente, ela é feita de micelas. Ou seja, basicamente é como se fosse um sabão líquido. Bem líquido. Se você passar isso aqui no rosto dela e não tirar, a hora que você passar a maquiagem vai derreter toda, tá? Pode não ser na hora, mas depois vai. E eu sei porque eu fazia isso no começo. Você falou água micelar, você não usa por quê? Porque ela é tipo um sabão líquido, bem líquido. E aí, se você passar e não limpar direito, ou deixar qualquer resíduo, sai a maquiagem. Então, sempre o lencinho. Se a cliente tiver, por exemplo, com maquiagem no olho, rímel, eu não gosto de pegar o lencinho e sentar no olho dela. Eu sempre peço pra ela tirar. Porque é muito sensível essa região. Às vezes a gente coloca mais força do que deve e não é o ideal, tá? Beleza, limpei. Aí agora eu vou vir com o hidratante. Eu trouxe também um outro hidratante, que é esse aqui, chama Cicaplast. Não sei se vocês já conhecem. Ele é muito bom, eu uso até, assim, principalmente na cicatrização de tatuagem. As minhas tatuagens cicatrizam em 5 dias com ele, assim. Normalmente é tipo 2 semanas. Ele é muito bom. Cuidado, se a pessoa tiver uma pele oleosa, não dá pra usar, tá? Maria Clara, eu tava prestando atenção, você falou que a lâmpada é sempre contrária que maquia. Aí, você só limpa o lado que você vai maquiar primeiro ou você limpa os dois? Não, eu limpei os dois. Não, eu tô perguntando, é porque eu não... Não, é os dois. Você faz tudo, tipo assim, tudo que for fazer, você faz dos dois lados, que aí simplifica, entendeu? Senão você vai perder muito tempo fazendo de um lado, fazendo do outro, fazendo de um lado, fazendo do outro. Sua pele é mais oleosa? Um pouquinho. É só na zona T? Tipo aqui assim na testa. Zona T é essa parte, literalmente T, de testa e aqui ó, comprido. Queixo, normalmente eu tenho o queixo muito oleoso. Tem que tomar muito cuidado também. Aí esse aqui ó, eu uso, por exemplo, a pessoa às vezes tá com o rosto descamando porque tá fazendo tratamento com ácido. Gente, um detalhe. Se vocês forem atender a cliente no WhatsApp, pergunta. Aqui, você tá fazendo algum tratamento com ácido, alguma coisa assim? Por quê? Depois você vai ser surpresa. Aí você chega lá e você fala, eita, você levou só esse aqui. E aí? E aí a pele começa a soltar e vira uma meleca. É uma meleca de verdade. Você fica assim, você não sabe o que você faz. Você coloca a esponjinha, sai um pedaço da pele na esponja e você fala, meu Deus. Então, esse aqui eu trouxe pra mostrar pra vocês, tá? Pele madura, isso aqui é maravilhoso, por quê? Por ele ser mais grossinho, ele dá uma firmeza na pele. Mesmo sendo oleosa, a pele, a madura? É mais difícil, né, a gente ver uma pele madura que é oleosa. Minha mãe é super oleosa a pele. Sério? Aí nesse caso não. Entendeu? Aí esse aqui. Porque se no caso dela, eu usaria só aqui, ó. Que essa parte na pele madura é muito mais seca. É verdade. E além de tudo, tem muitas linhazinhas finas, né? Então, porque a gente abre e fecha. Esse aqui é o movimento que a gente mais faz, ó. Na nossa vida inteira. Então, essa parte é a parte que mais vai ter linha. E aí, se a cliente estiver fazendo algum tratamento com ácido, aí já usa o Cicaplast. Porque depende. Se estiver fazendo e a pele continuar oleosa, igual eu, aí não. Então é bem assim, você só precisa saber que isso aqui você vai usar nos casos que a pele não é oleosa. E onde precisa mesmo, tá? Senão você vai descolar sua maquiagem do rosto, que igual eu expliquei pra vocês, a camada precisa ser fininha. Se ela for uma camada muito grossa, vai sair. Pra fazer a aplicação, eu posso fazer tanto direto com o pincel. Eu ensinei vocês a não passar na mão, gente, mas eu não consigo. Eu tento. E aí no rosto todo, não tem regra. Ah, você começa por algum lugar? Não, qualquer lugar, se quiser. Só lembra de passar em tudo. Olha lá em cima. Aqui, ó, é uma parte muito seca do nosso rosto.
Essa parte aqui do nariz também é muito seca. Na pálpebra também passa? Então, normalmente, como a gente começa pelo olho, né? A gente passa hidratante e depois o corretivo. Mas como hoje eu vou começar pela pele, aí eu tô passando e depois eu vou passar na costa. Tá? Por que Mas que você a pode mão, passar. você passa o creme com a mão prejudica? Não, não prejudica Não não. prejudica, Inclusive, eu ia você fazer aqui. isso agora aqui, ó. E é bom porque nesse momento aqui, ó, você vai pegar e você vai fazer uma massagem na sua cliente, ó. Ah, tá. Nossa, que bom massa. Mão de maquiadora mesmo, né, gente? Mão de maquiadora tem que ser levinha, tá? Vocês treinam, vocês começam a treinar aí. Ó, sem ficar acima, porque aqui a gente vai fazer um efeito mais lifting no rosto da cliente. Ninguém quer ficar murcho pra baixo. O nariz, eu não vou passar muito, mas eu vou passar o restinho que tá na minha mão, porque o nariz é muito oleoso, é a parte mais oleosa praticamente do nosso rosto. Aqui, ó, a gente acaba esquecendo. Olha lá em cima. Tem cliente que dorme aqui, tá? Já começa dormindo aqui. E não é difícil. Aí eu faço isso aqui até eu perceber que absorveu, tá? Eu não vou começar a fazer os outros passos da maquiagem enquanto o hidratante não tiver sido absorvido. Por quê? Vai sambar. Imagina você passar, você precisa de fazer uma base sólida para você poder construir um prédio. Se o cimento estiver molhado, vai ficar? Não. Então é isso. Tem gente que usa um hidratante, aí aqui ó, eu aproveito pra sobrou. Tem gente que usa isso aqui ó, nessas horas também, antes. Eu não faço, tá? Se vocês quiserem fazer, por conta e risco de vocês. E por que eu não faço? Muitas vezes, esses produtos têm uma composição, eu trouxe esse aqui justamente por isso, tá? Ele tem uma composição que tem niacinamida, extrato de não sei o que, aloe vera, nananana. É muita coisa. É muito componente. E são componentes que são altamente compatíveis com a água. Então, se eu passo, ele vai fazer com que o seu corpo entregue cada vez mais água, mais água, mais água. Tá? Por quê? Vamos supor. Eu encostei aqui, ó, um trem aguado. Meu corpo tende a trazer água para o mesmo lugar. Porque a água absorve água. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? É a mesma coisa, tá? Então eu não uso. Isso aqui, eu nem sei por que eu tenho. Porque todas as vezes que eu usei, eu odiei. Além do que quando eu passei depois da maquiagem, a minha maquiagem derreteu. Então, não uso. O único caso que eu vou usar fixador é aquele que vocês usaram. Por quê? Ele é um fixador que tem álcool na composição. Ele é a base de álcool. Então, às vezes ele até arde o olho se você não tomar cuidado. E ele evapora. E qual foi o caso O quê? que usou? Esse daí, ó. Esse aqui. Tem esse, eu uso só isso aqui. Eu comprei um potão de, acho que 500 ml, foi 139, 500 ml. Ele tá, tipo assim, eu não usei nem tipo, um terço dele. Porque ele rende muito, sabe? E pelo fato dele ter álcool, ele faz a maquiagem realmente fixar. Depois que eu faço a maquiagem, inclusive, se eu tacar isso aqui e eu quiser corrigir alguma coisa, eu não consigo. Ele, tipo assim, ele trava. Então esse aí você passa quando termina a maquiagem. Antes, Antes agora não. É porque alguém me perguntou, não teve alguém que me perguntou se eu usava isso aqui depois, antes? Foi eu, acho. Foi, não foi? Então, aí eu tô explicando que eu não uso, por esses motivos, tá? E aquele ali não usa também nem depois, que ele é ruim.
Aí você tem que ficar atenta sempre que eles forem comprar, você tem que ter álcool na composição, ao invés de outras coisas. Se tiver escrito lá assim, bruma hidratante, corre, na hora. Não é hidratante que você precisa de fixador. Se for usar o hidratante, você usa o outro, que é mais potente, entendeu? Agora a gente vai pra blindagem. A blindagem, igual eu falei pra vocês, tem duas formas de aplicar. A gente aplica antes da base e misturada na base. Eu faço as duas coisas, porque eu quero que seja muito resistente, tá bom? Normalmente eu faço com um pincel, mas eu uso um pincel maior pra poupar tempo, porque senão eu vou ficar ali e eu tenho que ter paciência. Faz assim pra mim, levanta o queixinho, porque como é muito líquido, costuma escorrer e pode fechar o olhinho. E é nessa hora da blindagem que a gente determina se vai ser ultra resistente ou só resistente? Não? Não, eu vou explicar pra vocês. Eu não vou arrastar demais também, porque eu quero que ela cole na pele. Tem um cheiro tão gostoso, dá vontade de comer. No nariz eu dou uma caprichada, porque é muito oleoso, né? Vira pra mim aqui. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu expliquei para as meninas que eu sempre faço essa parte. Eu tinha que ter feito antes disso aqui no caso, tá? Mas eu esqueci. Eu sempre faço primeiro, porque esse gelzinho ele é igual uma cola, tá? Então se eu passar ele depois, ele não vai ficar do mesmo jeito. Ele acaba soltando um pouco, porque a pele já tá hidratada. Mas como eu esqueci, vamos fingir que eu voltei no tempo, tá? E aí eu sempre passo, pra baixo, pra pegar em todos os fios. E aí depois eu venho subindo pra cima e pro lado. Porque eu também não quero deixar ela com a sobrancelha assim, tá? Tem gente que acha bonito, eu não acho. Então... Olha como fica mais volumoso. Isso aí, o que você tá passando? Esse é um gel de sobrancelhas, tá? E ele é tipo uma cola. Ah, tá. Pra você conseguir pentear e deixar no formato que você quer. Aí quando a gente penteia, normalmente a nossa sobrancelha fica reta, né? O pelo, ele tende a crescer lateral. Então quando a gente puxa ele um pouquinho pra cima, igual eu fiz aqui, a sobrancelha aparece todos os fios. Então ela fica mais volumosa. Você consegue dar um efeito de sobrancelha maior, tá? Que é uma coisa que muita gente tem essa demanda, né? Tipo assim, a pessoa fala, nossa, minha sobrancelha é muito fina, dá um jeito e tal. Às vezes a sobrancelha da pessoa não é fina, ela só tá deitada. Isso aí acontece muito, tá? Enfim. Aí eu expliquei um pouquinho pra vocês sobre a questão da camuflagem. A Vitória, ela não tem mancha assim, tipo vermelha, não tem uma mancha de espinha muito grande, nem nada do tipo. Então a gente não vai precisar usar corretivo colorido para poder camuflar nada, porque a pele dela é um tom bem uniforme, tá vendo? É praticamente a mesma cor. A única diferença é que a testa dela é um pouco mais escura, mas isso é em praticamente todo mundo, porque aqui é o lugar que a gente toma sol primeiro, tá? E aí, o que eu faço? Antes da base, eu faço uma pré-camada com a camuflagem. O que é a camuflagem? A camuflagem é esse tipo de corretivo aqui, ó. E esses dois também. Isso aqui, gente, é tipo assim, uma
base ultra concentrada. Tampa qualquer coisa, todos os pecados do seu passado ele vai tampar. Sério, tipo assim, real. E normalmente a gente faz uma camada antes da base, porque principalmente esse aqui, ó, que é de uma marca que chama Kryolan, é um produto muito resistente. Tá? É um produto que é mais seco, vocês vão ver, olha aqui, ó. Se eu passar o dedo, olha como que meu dedo não escorrega. Mas olha o tanto que é pigmentado. Então esse produto serve pra gente conseguir fazer essa pré-camada, deixar a pele mais uniforme, pra depois passar a base. Quando eu vou fazer uma pele madura, eu não passo base. Eu passo só isso aqui, pra vocês terem uma ideia. Por quê? Eu preciso de cobertura, né, na maioria das vezes, mas eu preciso de uma cobertura fininha. Porque aquela pele é uma pele que não aguenta muita coisa em cima, tá? Então, esse produto aqui, ele é meu aliado da maquiagem, assim, tipo, esse potinho, ele é caro, mas eu comprei tem uns 2 anos, ele rende, olha só, tá na metade. Ele não acaba. Oi? Claro, quanto? É tipo, quanto E reais? isso é vendido como camuflagem? É, camuflagem. Nossa Senhora. É caro, mas assim, é um potão, e olha aqui. Já tá na metade. Essa paleta, ela já vale bem mais a pena. Esse é uma marca nacional, tá? Chama Maquier, aqui, ó. Maquier. Essa camuflagem é super famosa. E essa paleta não é cara. Essa Esse paleta... outro aí, qual que é a marca? Esse aqui? É. Kryolan. Kryolan. Chama Kryolan. Corretivo colorido chama corretores, né? Não, Como chama? não tem como, não tem nome assim, é tipo corretivo colorido mesmo. Aí o que acontece? Na maioria das vezes, acaba que essa paleta substitui um corretivo colorido. Entendeu? Você não vai precisar usar um corretivo amarelo. Só se a pessoa tiver uma mancha muito expressiva, ou ela tem um melasma muito forte, ou ela tem, tipo assim, ela tomou um soco no olho. Que é o meu Aí- caso, né, Maria? Não, se eu dá pra tampar com isso aqui. E aí, assim, eu uso eles pra fazer a pré-base e depois como corretivo. E aí, por fato dele ser bem sequinho, ele é basicamente só pigmento. O que acontece? Uma base. Se ela é uma base mais líquida, ela tem mais componentes líquidos do que pigmento. Pigmento é a cor. Se a base é mais grossa, ela tem mais pigmento do que componentes líquidos. E por aí vai. Então, por isso que quando a gente pega uma base grossinha, que é uma base mate, ela tampa mais. E quando a gente pega uma base muito líquida, ela não tampa tão bem. Porque ela tem uma quantidade de pigmento baixa. Normalmente, tá? Porque existem tecnologias que permitem uma base muito fluida ter uma cobertura muito alta. Mas aí esquece. E a gente pode misturar nessa mais grossinha, um pouco de blindagem pra melhorar a fluidez também, não? Pode, mas eu vou explicar pra vocês mais pra frente, tá? E aí agora então eu vou começar a fazer essa camadinha nela. Eu vou testar os tons antes. Eu ensinei para as meninas a testar aqui, ó, no colo. Por quê? Essa parte é uma parte como mais sol, tá? Senão a pessoa fica com um rosto muito claro e o pescoço muito escuro ou vice-versa. E não fica bom. Fica parecendo que ela tá maquiada. A nossa intenção é ser uma maquiagem que não parece que a pessoa tá tão maquiada, tá? Eu gosto. Você puxa assim pra eu ver, pessoal. Eu venho fazendo os testes de cor. Qual vocês acham que é? É o que você passou, não? É o É o primeiro. Aí assim, ele tá, coitado, né? Tá assim, nas últimas dele. Então, eu não fico nessas chatices de ficar tirando daqui e colocando, porque eu não sei a quantidade que eu vou usar. Então eu sento a blindagem aqui mesmo, ó.
2 gotas. A minha esponja já fica na mão, porque eu vou precisar dela bem rápido. Pincel, um pincel maior. Sujo bem esse pincel. E venho aplicando com batidinhas. Por quê? Eu já apliquei aqui embaixo a blindagem com o hidratante. Se eu arrastar, eu vou tirar isso, tá? Aparece a cor certinha dela, porque às vezes a gente passa a base, fica um pouco diferente antes de secar. Uhum. A dela- Assim, acaba que esse daqui, se não for a cor exata, não tem problema, porque você vai passar a base por cima, no caso dela, tá? Porque se for uma pele madura, não. Tem que ser certinho. Então, eu às vezes, se eu não tiver a mão, assim, tipo, sei lá, eu não levei essa paleta e aí a cliente, a cor ficou muito clara, eu passo mesmo assim, porque depois vai tampar. Mas o ideal, né? E vocês conseguem ver que eu tô sempre com batidinha, né, gente? Não tô arrastando. Se eu arrastar, a gente vai sair. Olha a diferença de um lado pro outro. É uma coisa sutil, tá vendo? Parece que a pele dela é outra. E isso é muito importante a gente fazer, porque aí a gente vai diminuir a necessidade de ficar o tempo todo, tipo, corretivo, base de novo, corretivo, tá? Pouco tempo. Diminuir mais. Dá uma diferença bem significativa, né? Mas tá vendo que é uma coisa bem fininha? Não fica aquela coisa marcada. A testa dá muita, porque ela normalmente. A gente normalmente tem a testa mais escura. E aí vocês podem ver, quem foi me perguntou outro dia sobre a sobrancelha? Eu evito ficar passando em cima da sobrancelha, tá? Você pode passar, não tem? Nossa Senhora. A gente acha que eu vou arredar mais pra trás, senão vocês não vão conseguir ver. É sério que a pessoa tá de maquiagem igual uma massa. E ninguém merece. Acho que eu tive uma ideia. Você ainda vai dar beijo nas pessoas, complementar a marca do teu Eu acho que essa é uma dúvida da maioria das pessoas. Por quê? Às vezes a gente tem uma cliente que tem uma pele muito oleosa. Às vezes a cliente tem uma pele madura. Às vezes a pessoa tem uma cliente... Às vezes a cliente tem uma pele muito seca. E aí a gente fica assim, não, mas eu tenho que ter uma base de cada e tal. Então, o que acontece? Eu tenho 2 bases que são minhas bases de atendimento. As da Bruna Tavares. Gente, eu juro, eu atendo com essas 2 bases. Eu só tenho essas 2 cores. Vocês acham que eu faço o quê? Misturo, óbvio. Por quê? Assim, claro que se for, por exemplo, uma pele negra, uma pele retinta, eu tenho outras bases que são mais focadas para esse tipo de pele. Porque na maioria das vezes não dá, tá? Você vai acinzentar a sua cliente se você pegar e misturar. Mas, assim, uma grande maioria, os meus clientes são com uma pele média ou uma pele muito clara. E eu tenho muita cliente de pele negra que me procura porque passou por isso. De ir em outra profissional e a profissional deixar ela cinza. E, gente, fala sério, você pagar pra você fazer uma maquiagem, chegar lá, a pessoa te deixar verde, te deixar cinza. Porque acontece, tá? Porque na cabeça de todo mundo, o que é? Eu vou pegar uma base escura e vou misturar com uma base mais clara. Vai nessa. Fácil, você vê o que acontece. Vira cinza real. Porque é uma base que tem muito pigmento preto, pigmento mesmo, preto, e você vai misturar com pigmento branco. O que vira preto com branco? E aí você esquece de misturar o pigmento, ou amarelo, ou laranja, então embola. Aí eu sempre atendo com essas duas, essa base da Bruna Tavares. É um custo-benefício muito bom, ela custa uns R$60, só que ela rende muito e ela é uma base líquida.
ela é uma base bem líquida. Assim, ela é quase, sei lá. É igual. É, quase igual a água. Só que ela tem uma cobertura boa. E ela fica muito boa. Não, calma. Tô explicando. Que susto, tá ficando cachorro. Meu Deus, é que ela veio gatinha, assim, eu tomei um susto. Falei, meu Deus. Porque a cliente tem uma pele muito seca, eu consigo usar ela porque ela não vai secar a pele da minha cliente. A cliente tem uma pele muito oleosa, eu consigo usar ela porque ela não vai deixar a pele da minha cliente tão, assim, molhada. E eu consigo selar ali, fica bom. E eu consigo usar também, assim, uma pessoa que tem uma pele madura, por exemplo, eu gosto muito dela também, tá? Então, pra mim, essa é a melhor indicação de produto que eu, assim, amo. E aí, para as peles oleosas, assim, às vezes a pessoa... Depende muito também, gente, do estilo de maquiagem que a pessoa tem. Por quê? Às vezes a pessoa quer uma maquiagem rebocão. Às vezes a pessoa gosta de uma maquiagem que parece um tijolo na cara dela. Tá? É sério, tem gente que gosta. Aquelas maquiagens do Orkut de 2010, tem gente que gosta. E aí, como lá atrás, isso era muito febre, a base mate era muito usada, né? Pra isso. Eu, Maria Clara, não gosto. Mas, se aparecer uma filha de Deus que quer, eu vou fazer o quê? Né? Eu não vou postar, só isso que eu vou fazer, eu não vou postar. Mas eu faço. E aí eu tenho essa base da Candy, que chama. Essa base é muito boa, mas aquela que vocês estão usando aqui é melhor ainda, tá? Então, tipo assim, ela é muito boa mesmo. E ela é menos seca do que essa aqui. Essa aqui é extremamente seca. E ela é tão seca que às vezes você coloca ela sai igual uma plasta, assim, na plaquinha. E aí, nesse caso, eu tenho ela para duas ocasiões. Ou a cliente quer uma pele rebocão, ou a cliente tem uma pele muito oleosa. Muito oleosa. E aí, se eu colocar essa daqui, eu não vou ter a mesma resistência que eu preciso nessa. Tá? Como que eu vou, assim, na hora, assim, saber se o cliente tem uma pele muito oleosa ou não? Você vai bater o olho pra saber. Já consegue definir? Sabe por quê? Isso é uma coisa que, por mais que a pessoa lave o rosto agora, daqui 5 minutos a pele dela vai estar oleosa de novo. Então é quase ninguém, né? Que Não, é o que mais tem. Muito oleosa? Muita gente. Não, tipo assim, oleosa. A partir do oleosa, você já pode usar essa, tá? Porque, exceto se a pessoa... Não. É que é uma pele oleosíssima. Se Eu você... tô perguntando porque eu tenho pele oleosa. A sua pele é mista. Sua pele é mista, porque ela é oleosa aqui, ó. A minha é totalmente oleosa. Eu já acho que o único lugar que eu não tenho oleosidade é só aqui. Então, por isso que ela é mista. Só aqui. Aqui é muito oleoso, fica... Nossa, parece que eu passei óleo no rosto. Fica parecendo que eu passei óleo no rosto. Assim, eu gosto de sempre ter mais de uma opção. Então, tipo assim, se eu fosse comprar a base, eu compraria uma da Bruna Tavares, ou essa, ou uma da Mary Kay, que a Fabiana me deu de presente, eu fiquei assim, alucinada com a base. Realmente a base é muito boa e eu tô pretendendo comprar pra usar em atendimento. Porque eu achei o acabamento dela, parece que a base mistura na pele. Sabe, quando ela funde na sua pele? Essa é a sensação que eu tive. Algumas outras bases eu não tive essa mesma sensação. Eu tinha uma outra, que ela cobre mais ainda, que é a Charlie White. Então, só que é o que eu tava explicando para as meninas. Quanto mais pigmento ela tiver, ou seja, quanto mais cobertura, mais seca provavelmente ela vai ser, tá? É muito difícil vocês acharem uma base Mas se você muito quiser experimentar fluida. depois, Eu te falo. Então, é isso que eu queria explicar pra vocês. Aí aqui, nesse caso, a pele dela é uma pele mista. Então, eu não vou usar uma base muito mate, porque como tem algumas áreas que são mais secas, eu corro o risco de craquelar o rosto dela, tá? Então, eu vou usar a da Bruna Tavares. Eu tenho essa outra aqui, ó, que é uma base que eu uso. É uma base mais cara, mas ela é praticamente... essa? Chama Laura Mercier. É praticamente igual a essa. É muito parecido, tá? Eu tenho uma dela, que eu comprei pra usar em mim, e às vezes eu uso em uma cliente que tem o mesmo tom que eu, alguma coisa assim. Mas assim, tipo, você não vai pagar, é o que eu tava falando pra vocês aquele dia, você não vai pagar R$250 numa base, você pode pagar 60 em outra que é praticamente igual.
entendeu? O que muda é o nome e a embalagem só. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Outro dia uma amiga minha falou assim, eu tava pensando em comprar um produto da Dior. Eu falei, pra quê? Você vai fazer isso? Você vai gastar seu dinheiro à toa. Você podia comprar 10 produtos, aí você vai comprar 2. Assim, necessário. Você vai ter só pra colocar no seu bancário para o cliente achar bonito e tirar foto. Só. Não precisa, gente. A hora que vocês estiverem deslanchadas na carreira, se vocês estiverem ganhando bem, se vocês quiserem testar os produtos, se vocês quiserem conhecer, aí é outra história, que vocês vão estar ali para isso. Agora, por enquanto, a gente precisa pensar no fazer as coisas com estratégia, para não dar passo em falso, tá? Eu vou usar essa aqui, misturada para a Bruna, para vocês verem o acabamento, tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês o acabamento de uma base extremamente fluida que eu tenho, que é essa aqui da Natura. Essa base é ótima também, tá? Só que ela é uma base, olha aqui, ela vem com conta-gotas. Por que será que ela vem com conta-gotas? Ó. Nossa! Você vai passar, vai sair. É 2 minutos, entendeu? Mesmo com a habilidade, ela não fica. Mesmo com a habilidade, ela não fica. Porque você vai passar a habilidade, ela fica mais líquida. Ela é igual uma água mesmo, entendeu? E aí, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Antigamente, usava muito essa história de base mate, pele mate. Pra mim, é a maior fubanista do Brasil, tá? Se alguém quiser me cancelar, que a Célia tá gravando, pode me cancelar, não tem aí. Fubanga. E aí, o que acontece? A gente precisa, às vezes, usar uma base muito mate. Qual é a estratégia que eu uso para poder diminuir essa sensação de reboco no rosto? Eu coloco iluminador misturado na base, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, porque alguns não são compatíveis. Alguns não dá para misturar na base. Esse aqui eu trouxe para mostrar que não funciona. Por quê? Eu já fiz isso uma vez, eu ganhei ele, eu fiz para testar. Na hora que eu misturei na base, joguei a blindagem e misturei com a base, eu passei no rosto. Sabe quando você não tomou banho, você faz assim, sai uma cobrinha? Aconteceu isso. Exatamente isso. E aí, você vai perder a base toda que você fez, a preparação de pele, tudo que você vai ter que tirar do rosto do seu cliente, tá? Esse daqui é da marca que chama Florenza. Eu comprei lá em São Paulo, na Biblioteca. E, tipo assim, se eu pudesse beber esse produto, eu beberia, porque ele é maravilhoso. Tipo, olha isso aqui, gente. Não, sério mesmo. Não tô brincando com vocês. Nossa. Esse é iluminador? Você vai olha só. Você vai misturar na base, vai ficar parecendo que você nasceu assim. Tipo, fica muito mais natural. Tá vendo? Dá um acabamento mais natural. Então eu gosto muito de misturar. Mas a pele não fica brilhando. É isso que eu tava pensando. Não Igual os pessoal lá do Crepúsculo. Eu tava pensando isso. Não, gente, porque tipo assim, a gente vai estar misturando com uma coisa que tem muito pigmento. Entendeu? A gente não vai colocar esse negócio só puro. Tem base junto. É só pra dar um brilho, tá? E um detalhe, eu expliquei muito pra vocês sobre essa questão de contorno e iluminação. Então, quando a gente joga luz em alguma coisa, a gente tem um brilho ali, aquilo ali reflete de volta, não reflete? Então ajuda a dar uma camuflada. Se a pessoa tem muita olheira, é muito bom passar o iluminador embaixo. Antes de misturar na base, você pode passar um pouquinho aqui, ó. Só pra deixar ali tipo assim, vai bater a luz e vai voltar. A luz não vai entrar. Ela não vai aparecer que tem uma olheira ali, entendeu? Aí, igual... Ai... O problema é que eu fico toda melecada, sujo tudo, me sujo. Então, vamos lá. Eu sempre uso a plaquinha pra misturar esse tipo de coisa. Porque se eu ver vocês misturando na tampa de produto, eu vou arrancar a cabeça de vocês fora. Porque tampa de produto é suja. Você não fica limpando toda hora seus produtos. Aí você mistura. Ai, mas não sei o quê. Gente, dá problema na composição. A base pode talhar inteira ali. Porque você tá colocando num lugar que você não sabe o que tem. Então, aí eu venho. Às vezes eu dou uma exagerada, tá? No iluminador. Às vezes sempre.
quase sempre. E aí, isso eu sempre falo com vocês. Cada uma vai ter a sua assinatura na maquiagem. Então, o jeito que você vai fazer não vai ser o mesmo que o dela. E aí, isso você vai descobrir de acordo com o tempo. Porque aí você vai decidir se você gosta mais de um jeito, se você gosta mais de outro, se você gosta de pôr iluminador, se você não gosta, se você gosta de um blush com iluminador, se você gosta de um blush mate, entendeu? Isso vai ser o seu estilo de maquiagem. Este é o meu. Aí, essa base aqui às vezes eu vou dar umas explosões, assim, já tô até me preparando. Ela é tão concentrada que ela seca. E aí eu vou misturar com um pouquinho da branca também. Essa aqui é branca, tipo, tá? Por que eu tenho essa base? Porque eu consigo clarear qualquer outra com ela. E ela é líquida, então não perco, né? Com isso. Tipo, eu não vou deixar mais a base dura, concentrada. E aí a blendagem para acabar de finalizar. Aí eu vou botar umas 4 gotas, que eu quero que fique mais fluida. Que tem muita coisa aqui. Ó. Parece que vai dar errado, mas no final dá certo. E aí, muita gente fala assim, mas como que você faz a mistura de base? Como que você sabe a cor exata? Não sei te falar. Às vezes eu pego e falo, é essa e essa. E misturo. É prática. Porque eu já acostumei, eu sei qual que é o tom daquela base e eu já tô acostumada a fazer mistura. Ela ficou muito... Tá vendo que ela ficou meio densa? Mas não tem problema, porque a pele dela é uma pele mista, né? Se fosse uma pele madura, aí teria problema. Aí eu ia diluir mais ainda com a blindagem, tá? Você pode só repetir por que é que misturou o iluminador? Então, o iluminador é pra tirar aquele efeito mate. Pra não ficar muito, tipo... O iluminador, ele dá um vício na pele. Ele deixa aquela sensação de que a pele é hidratada, que a pele tem um fundinho ali de brilho, sabe? E aí eu misturo por isso. E também para poder dar uma disfarçada em algumas imperfeições. Porque como ele tem luz, a luz bate e reflete de volta. Sempre com batidinha, gente. Nada de arrastar. Esse tempo que eu fiquei calazando foi bom porque deu tempo de secar aquela outra camada que a gente fez embaixo. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô sempre puxando. Isso aqui é pra evitar o efeito máscara. Assim. Pode mexer. Ó, na orelha. Eu tento não passar em cima das sobrancelhas, vocês estão vendo? O tempo todo. Mas, por exemplo, às vezes, você pode usar isso ao seu favor. Às vezes você tem uma cliente que o cabelo dela é loiro e a sobrancelha dela é muito escura, que ela não clareou. Então você pode passar um pouco de base em cima, só sem querer, sabe? Pra dar uma baixada naquele contraste, que é o que eu ensinei pra vocês. E eu faço isso demais. Às vezes ela nem sabe que eu fiz ali, mas eu fiz. Ó, raiz do cabelo, aqui eu arrasto.
Ah, mas vai sujar. Nem vai aparecer depois. Não fica com dor. Sobrou um restinho, eu venho reaplicando só onde eu acho que precisa mesmo. Quando você aplica com o pincel, depois vem com a esponja, você tira um pouco da cobertura daquele produto. Por quê? Você diminui a concentração da quantidade de produto que você vai passar naquele rosto, tá? E isso deixa uma pele mais natural. Então sempre a gente precisa pensar nisso, porque às vezes a gente vai pensar direto em tacar a esponja e colocar na cara da cliente. Aí fica um excesso de produto aqui e fica um excesso de produto no rosto dela. Você não vai conseguir espalhar tudo e vai sobrar base. E aí acumula nos cantos que não pode, tá? Aqui, ó, pelo amor de Deus, sempre façam isso aqui, ó. Por quê? A cliente vai fazer qualquer expressão, ela vai falar, vai aparecer um buraco no rosto dela. Isso aí chama acabamento, que é o que eu sempre bato na tecla com vocês. O que vai diferenciar a sua maquiagem de qualquer outra é o acabamento. É o tanto que você presta atenção nos detalhes, tá? Aí agora, vocês conseguem ver que a pele dela ficou mate, mas ficou mais ou menos iluminada? Sim. Isso é por conta do Levanta iluminador. o rosto um pouquinho. Isso. Isso. Mas olhando daqui assim, parece que ficou meio amarelado. Não, então, isso também Mas é a um luz processo ali normal. também tá É um amarelando. processo real, porque é o que eu falei para as meninas. Então voltou, então Sempre a maquiagem vai assustar. Você vai olhar no meio e você vai falar, tem um olho. deu ruim. Deu muito ruim. Aí depois você vai vendo que ficou bom. E vocês vão reparar isso na hora que vocês forem fazer também. As meninas devem ter percebido. Que você olha e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu tenho a sensação que, assim, que ficou um pouco diferente. Não que tá amarelado no rosto, mas ficou um pouco diferente do pescoço, então por isso está dando a sensação. Mas é porque tá mais claro. É. Aí, o que acontece? A gente vai vir com contorno, né? Ah. E a gente vem com um tom mais escuro de corretivo ou de base, pra poder voltar com aquela sombra do rosto natural, tá? Se eu pego um rosto que tá da cor exata dela, se eu fizer a base da cor tipo assim, exatamente essa, na hora que eu passar o contorno vai deixar ela escura. Entendeu? Então eu sempre faço isso. Eu sempre jogo pra baixo e depois jogar pra cima. Aí você pode fazer o contrário também. Não fica bom não, né? Com o que acontece? Eu vou usar a mesma cor que eu usei antes, tá? E aí eu vou sem blindagem, seco, porque ele fica seco, esse corretivo é muito seco. Olha lá em cima, eu vou passar nas partes que todo mundo tem. Sempre da cor dela, tá, gente? Essa parte aqui da camuflagem. Por quê? Se você passar uma cor mais clara, não vai tampar, tá? Aqui, ó, igual eu falei pra vocês, a camuflagem dá muita resistência na maquiagem. Então eu sempre passo no nariz. Sempre, porque o nariz, se ela beijou na boca, sei lá, o que ela arrumou, encostou o nariz em algum lugar, ela vai sair, tá? É o primeiro a sair. E aí aqui, ó, a ponta do nariz também, pelo amor de Deus, senão vai ficar com um focinho de porco. Então, só aqui a tomada. Sério? Imagina que beleza, sua cliente na festa com o nariz de fora. Oh, meu Deus do céu. Não precisa ter medo de passar perto do olho, tá, gente? Por quê? Eu acho que eu entendo que vocês não têm
tem essa prática de chegar tão perto assim, do olho da pessoa, da boca, do nariz. Mas se você fizer tremendo, ó, você não vai conseguir encostar no lugar certo. Se você sabe o que você vai fazer, se está segura, você só encosta e puxa, ó. Sem fazer pressão demais. Mas esse aqui tá muito fofo. E não pode nessa etapa. Aí eu não passo nas blindagens. Se eu passar a blindagem de novo, vai derreter o que tá embaixo, tá? Então é melhor ter um cortinho mais fluido, né? Não, nesse caso é porque ele já tá nas últimas dele mesmo, entendeu? Que eu uso essa valeta demais. Tipo, eu já troquei essas pecinhas aqui umas 20 vezes. Todo dia eu compro uma. E você consegue comprar só tipo, a cor específica, ela solta. Que marca que é essa que você falou? Chama Maquier. Maquier? É uma marca brasileira e ela é muito boa. E vende os potinhos assim também dessa marca, tá? Acho que é R$70 o potinho. Ele é muito bom também. Beleza. Aí agora eu vou vir com um pouquinho mais claro. Esses potinhos é só profissional, né? Eu nunca vi no mercado, tem muita, É profissional. Mas dá pra comprar na internet. Ó, eu vou vir com um pouquinho mais claro. Esse daqui, esse da Acriolã, eu gosto muito dele porque ele é menos seco do que o outro, tá? E ele cobre bem melhor, dá um acabamento melhor. Aí eu vou vir com um pouquinho mais claro, ó, só pra dar uma iluminada aqui nela. Nossa, é muita coisa, né? É muito verdade. Depois para lavar isso tudo. Ah, Vocês vão acostumando. É, pra tirar é bom passar óleo de coco antes. Aí, você fica, sei lá, bastante. E aí depois ela com sabão. Faz sentido. Maquier. É, Maquier. Ultimamente tenho gostado de fazer um contorno mais suave. Porque aquele trem muito marcado, não tá com nada. Já passou a moda. Então eu vou usar essa base aqui da Pranchavari. Tá vendo que ela não é tão escura, mas também não é igual o tom dela. E aí, por que a gente, outro dia vocês me perguntaram, por que a gente faz o contorno em creme e o contorno em pó? Tudo que você quer que dure mais, que permaneça ali naquela pele, você precisa colocar a cor antes, molhada, e depois secar com a cor de novo, tá? Eu sempre faço isso, tanto com blush quanto com contorno. E dura muito mais. Então, às vezes, se eu estiver saindo, por exemplo, eu faço a maquiagem 10 da noite, eu volto no outro dia, meio-dia, e o meu contorno e meu blush está no mesmo lugar. Só que se fizer só em pó, ou só cremoso, não vai durar. Ele vai sair, tá? Então eu sempre faço isso. Aí eu coloquei um pouquinho de base, eu acho que eu coloquei até mais, e vou colocar uma gota só de blindagem. E vou vir com um pincel menor. Por quê? Se eu descer demais pra cá, se eu vier com esse contorno pra baixo, ela vai ficar com a cara pra baixo. Se eu vier com ele demais pra cima, aí ela vai ficar com a cara afundada aqui, ó. Então vocês sempre usem um pincel médio e fininho. Aí vocês não vão ter esse problema de ficar tendo que corrigir, tá? Ó. Um tiquinho só, pra evitar acidentes. Vira aqui pra mim. Ó, eu aplico aqui e vem descendo. Batidinhas, pelo amor de Deus. Eu não vou, olha aqui, eu não passo desse negocinho na orelha dela, tá? Nunca. Mocinho, né? Aonde mais vocês fazem
passaria um contorno nela. Levanta a cabeça. Bate do nariz. Não, nariz não, esquece. Aqui. No queixo? Na testa. Na linha da mandíbula. É. Aqui, ó. Queixo. Pra mim aqui, é ó. isso. Deixa eu ver. Pode ir no queixo. O queixo Não. dela é pequenininho. O queixo eu vou fazer Aí aqui. aqui. Isso. É. E na testa. E no nariz, né? Olha como é que já, Maria Clara. Já mudou. já não tá mais Né? diferente, Já tá saiu. vendo? Nem amarelado. Ó, aqui, Não gente, pode ver no espelho. Senão é assustou. Ainda bem que hoje é sexta-feira, não pode aproveitar a maquiagem, É né? mesmo, hein? É mesmo, né? Ó. Açaí. Sexta-feira hoje, pode aproveitar. Aniversário pra ele. Ah! Vai sair daqui de baby isso, maquiagem. Então tá Já bom. pensou? Que chique. Até eu queria essa hoje. E tá ficando. Ô Maria Clara, já dá pra notar, não tem mais tanta diferença. Entendeu o que eu falei? Aqui, ó, aqui eu vou tentar fazer bem esfumado. Porque essa parte aqui, se eu fizer marcada, fica parecendo que ela tá suja, porque eu não tô moldando. Olha só, gente, eu não vou fazer contorno. Eu vou fazer só um tiquinho aqui, ó. No sentido do olho dela. Se eu fizer aqui do lado, ela já tem essa parte mais afinada. Entendeu? Então é só em cima. Em cima e dos lados. No nariz você não tá fazendo. Então você Agora fez no sentido da sobrancelha assim e vai fazer aqui. Olha, por que eu não faço o nariz? Porque o nariz eu não faço contorno cremoso. Eu faço só em pó. Porque é muito fácil de sambar, de ficar saindo. E aí eu vou fazer até a hora que eu for selar e vai sair do lugar. E precisa ser uma coisa muito precisa. Precisa ser certinho. Senão ela vai ficar com o nariz torto. Parecendo que quebrou. E acontece, viu? Já vi várias pessoas assim. A pessoa não tem o nariz quebrado, mas estava quebrado. Algo aconteceu. Ó, gente, agora a gente vai falar de blush cremoso. Eu tenho algumas opções. Esse, que é o mais rosa do planeta Terra. Esse outro também é o mais rosa do planeta Terra. Ah, esse E esse que é bem laranja. O quê? esquece. O que você falou? Esquece. Nem eu sei o que eu falei. Eu vou usar esse, tá? Por quê? Aqui, gente, ele parece ser uma cor forte demais, mas quando você mistura na pele, vira outra cor, tá? Como ela tem uma pele levemente mais amarelada, combina com ela um produto que que seja mais vibrante, mais puxado pro laranja. Ele não é um rosa rosado. Ele é um rosa mais alaranjado, tá vendo? Coral. Então ele vai combinar mais. E esse aqui é laranja total, ele é um laranja muito frio, aí eu acho que não vai fazer o caso, não, vai apagar ele. Eu acredito que deva acontecer isso, a cliente fala, não, eu quero. Acontece. E aí como é que a gente vai fazer pra convencer que Você Não, vai você pode usar? tentar explicar, tipo, olha, eu acho que essa cor não vai ficar tão boa com o seu tom de pele, porque o seu tom de pele tem um subtom frio, no caso dela. O seu dela tem um subtom quente. Se ela virasse pra mim, batesse o pé e falasse que ela queria esse aqui, eu não ia ter o que fazer, mas eu ia tentar explicar. Agora, tem gente que gosta de ser feio, vai fazer o quê? O vinho aí. Não, eu tô falando isso porque aí vai estragar a maquiagem, né? Mas às vezes é o jeito que a pessoa tá habituada a usar. Acostumada. Se você faz diferente daquilo, ela vai olhar no espelho e ela vai odiar. É. E aí ela não vai voltar em O você. vinho eu uso para peles negras e retintas. Eu custo a usar vinho numa cliente que tem a pele mais clara, porque ele dá um destaque, um contraste muito grande. É uma diferença muito forte. Fica parecendo contorno com blush tudo misturado. Fica parecendo que a pessoa tomou sopa. Entendeu? Tá roxo mesmo. Não fica bom. Aí, ó, esse aqui, gente, ele é um blush que é
ele é meio duro. Ele é bem pigmentado. Então eu vou devagar, tá? Pelo amor de Deus. Ó, nessa parte que eu já ensinei pra vocês. Sempre aqui, ó. Eu venho em cima do contorno. Eu não vou fazer o blush aqui. Por quê? Se eu fizer aqui, ela vai ficar bochechuda. E a nossa intenção não é essa. Porque se a gente deixa uma pessoa mais bochechuda, a gente acaba... As linhas circulares fazem o quê? Vocês lembram? Seria Ela- arredondar o rosto? Se você deixa um rosto mais redondo, uma sobrancelha circular, uma linha muito circular, aquilo ali dá uma sensação de fofo, inocente, suave demais. E às vezes a cliente quer maquiar pra ela ficar poderosa. Então a gente vai fazer um lifting, entendeu? Fica infantilizado. A gente vai fazer um efeito lifting nela. Esse efeito lifting a gente faz do jeito que eu ensinei pra vocês. A gente sempre vai aplicar aqui, ó. Pode começar na raiz do cabelo, não tem problema. Cuidado para não esfregar demais o pincel na cliente, porque pode tirar um pouco da base, porque essa base já tá secando, né, no rosto dela. Eu vou fazer na bochecha dela do lado de lá, pra vocês verem a diferença. Depois eu vou corrigir, tá? Levanta o rosto. É. Nossa. Vira. Deu uma Vira levantada. pra- É. Vira. Isso. Olha como é que é a diferença. Vira Como é que muda, né? É. Eu Muda viro o bastante. rostinho pra ela assim, não. Isso. Deixa eu ver. É mesmo. Fica meio redondo. Entenderam o que eu falei? Principalmente de lado, assim, você vê a marcação, você vê a virada da luz. Dá até uma olhada. Nossa, tá ficando fantástico. Amei, amei. E a adolescente, ela passa a ter uma fase da juventude. Até que aí. assim, não tem problema se deixar um pouquinho, que a cliente gosta, tá? Mas sempre traz pra cima. Se você deixar só embaixo, vai acabar com ela. Tá? Ok. Se eu deixar aqui, ó, vai ficar redondinho o blush. Vai ficar certinho demais o contorno. Eu não quero isso, eu quero que fique natural. Ok. Agora, a gente começa selando pelo contorno. Depois a gente vai pro blush. Por quê? O contorno tem que ficar mais apagado. Tem que sumir no rosto da sua cliente. Se ele ficar marcado demais, parece que ela sujou o rosto dele. Então, a gente vem com a paleta, mesmo pincel, no caso do som. E aí eu vou usar o contorno mais claro, porque eu quero algo bem natural. Se ela falar que gosta muito, você fala, shh, não conversa comigo. E vou aplicar no mesmo lugar. Nos mesmos lugares que eu fiz o outro. Sem perceber. Bem bom, água. Bem bom. Eu gosto, gente, de usar um contorno mais frio, ou seja, mais acinzentado, ou mais, sei lá, mais arroxeado. Por quê? Aí dá um efeito de sombra mesmo. Se você passa um contorno que seja muito amarelo, às vezes pode parecer que ela tá bronzeada demais, sabe? Aquela sensação de bronze falso. E aí eu não gosto, fica menos natural. Mas nesse caso aqui fica bom. Oi? Cor de norte-americano. É, tipo Trump, assim, meio esquisito. A nova então, é Foda. Baixa o Aí, rosto de novo. agora, a gente vai para o blush. Essa aqui também, esse é um truquezão pra vocês. O que é que eu faço? Eu acho que eu trouxe uma paleta. Misturar o blush com o iluminador. E aí eu já resolvo tudo na mesma coisa, tá? Aí, então, esse aqui, ó, eu acho ele lindo. Eu acho ele super dá pra usar
com blush. Então, eu quero mais rosinha, eu vou usar esse aqui com esse. Bater pra tirar o excesso. E vou jogar pra cima do contorno, tá vendo? Se ficou, vira de novo. Olha o efeito do iluminador, como que fica. Tá, agora tá uma chinelada, mas vai melhorar. Então você passa ele jogando pra onde tá feito o contorno. Porque aí os dois misturam, entendeu? Pode encostar aqui também. Aqui, ó, a gente pode passar um pouquinho de blush iluminador. É bonitinho, eu gosto. Iluminador nas partes que eu quero destacar, tá? E eu vou usar esse aqui também, porque esse dourado, ele é uns flocão de glitter, vocês viram quando vocês usaram ele? Então ele não dá o efeito de iluminador, ele dá o efeito glitter. E não é o que a gente quer, tá? Normalmente eu uso um pincel menor, mas é o que temos para hoje. O iluminador, gente, quanto mais você esfregar devagar, leve, mais ele vai pigmentar, mais ele vai brilhar, tá? Então, pegou, você faz literalmente assim, ó, tipo, sem força, mas sempre esfrega que ele vai brilhando cada vez mais. Não precisa pegar toda hora e passar. Só se esfregar ele vai aparecer. Agora eu vou iluminar o nariz, a boca. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é passar um pouquinho de contorno em volta da boca. Que aí na hora que a gente faz o contorno da boca, ela fica assim, naturalmente. Bem Kim Kardashian. Ó, eu passo tipo assim, direto na boca mesmo. E a gente vai limpar, tá? Olha como que projeta a boca dela pra frente. Tá vendo? Ainda sem fazer o lápis. Aqui, onde que tá os trem de tipo pó? Sem pó. Beleza, fizemos isso. Agora a gente vai selar. Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês. Quando a gente vai selar, cuidado com o tipo de pele. O pó translúcido, ele tem tons. Vocês viram que tem 3 tons aqui. O tom 1, o tom 2 e o tom 3. O 3 é um tom que ele tá oxidando demais. Então, quando você coloca na pele, ele escurece de uma vez. Então, a gente praticamente não tá usando ele, tá? A gente pode até depois começar a usar ele com contorno, vai dar certo. Mas, por enquanto, calma lá. Se for uma pele madura, eu não vou selar com a esponjinha. Por quê? Eu não posso passar no produto. Eu tenho que passar já tirando. Já tenho que passar varrendo. Senão vai acumular, vai secar e vai pra aquele lado. Então, nesse caso de pele madura, aplica com um pincel fofinho, tá? Mas, sempre depois, pega um pequeno assim, ó, e dá uma atenção nessa parte. Porque aqui é uma parte que solta muito rápido. Como a pele dela não é uma pele madura, a gente vai pegar o pó. Eu sempre coloco, tá vendo, na tampa? Por isso que eu nunca abro o pó de cabeça pra cima. Porque na hora que eu abrir, vai cair pó em mim e na vida inteira. Então, sempre assim, eu venho com a esponjinha na minha mão. Olha lá em cima. E vou tirar a marcação aqui do olho, ó. Não olha pra baixo, tá? Ó. E eu vou pressionar aqui, ó. Eu vou passar em cima de tudo. Eu vou passar em cima do blush, em cima do contorno. Sempre com bastante quantidade. Nesse caso, sim. Se for uma pele madura, não. Ó. Isso aqui, ó, o pó é o responsável pela sua maquiagem seca. Sua maquiagem vai durar por causa dele. Então, se você não passar em algum lugar,
Você pode ter aquela maquiagem soltar. Eu não deixo acumular, vocês estão vendo? Eu não deixo acumular embaixo do olho nem nada, porque isso aí resseca demais. Nossa, quê? Isso, não. Mesmo se eu tivesse no iPhone, esse é o bebê. É igual bater com vassoura. Olha o tanto que o blush já sumiu. Tudo amenizou, acentuou. Aí agora a gente vem com o fixador. Eu vou jogar o meu, que eu gosto muito dele. Eu passo o iluminador de novo depois do fixador, tá? Esse aqui tem um cheiro muito forte de álcool, então eu peço pra cliente prender um pouco a respiração, 2 segundinhos, eu jogo e ela já pode ser aqui, sem fazer expressão, tá? Se eles quiserem. Ai, que bonito. Mas pode respirar agora. Bate assim, quase nada no pincel. Igual aqui, ó, eu vou afundar. Reto, pelo amor de Deus. Aqui no finalzinho, eu posso até puxar pra dentro, ó. Porque aí a pontinha fica mais fina, tá? Você faz? Mas você viu, olha a diferença, tá vendo? Aí aqui, gente, ó, porque a gente fica olhando, voltando, olhando, voltando, pra ver se tá reto. Pra você como é que é? Ficou muito real. Qual que é a dica pra não deixar o nariz dela marrom dos lados? Pode. Normalmente, eu pego um pouco compacto nessa hora e vou polir na pele dela toda e no final eu faço um acabamento aqui. Mas aqui a gente não tem só contato. Próxima vez eu vou trazer vocês. Próxima aula, aí vocês vão poder fazer. Esse Mas pó aqui, da ó, paleta não é contato? ele não é pó, ele só tem tudo. Tem uma paleta de contorno, não é um pó, né? Não? Não, é em pó, mas não é pó compacto. Ah, tá. De pó, da pele mesmo, sabe? Aqui, ó, aqui eu vou passar e vou puxar pra dentro, ó, do nariz dela. Aqui, gente, eu aprendi num curso que custa R$1 milhão, vocês não estão entendendo. Em primeira mão para vocês. Eu pedi pra que minha mãe. Ela gostou, velho. Só a base que Esse você tá arrastando em cima da máquina Em que cima você do fez. contorno, mas eu não tô passando em cima, eu tô passando nos lados pra tirar a marcação. Ah, então abaixo, como se fosse abaixo do contorno que você fez no nariz. Você acontece. Aí ela, não, você tá doido. Tá cheio de coisa, você tudo. Tá bom, aí ela falou assim, deixa eu. Deixa eu acabar de fazer a comida aqui. Ó. Por que eu tô passando aqui, Nelson? Eu já sabe que... Olha aqui, gente, só a Natália que responde. Ela sempre responde, responde. pra mim ficar calada. Você não responde. Você pergunta, nem pensou. Eu penso assim, eu vou calar minha boca, aí você fala, eu... É instintivo, né?